Então vamos lá, boa noite a todos. Rede Mundial de Computadores, a famosa internet. A internet, ela causa no ser humano um certo conforto e comodismo. Ah, mas vai passar pela internet. Ah, depois eu vou ver. E as pessoas, por algumas eventualidades, não vêm presencialmente, mas nos acompanham pelas redes sociais. E isso me faz lembrar os grandes e notáveis homens e mulheres que passaram pela humanidade, que eles nunca se sentiram desestimulados em propagar as grandes descobertas no mundo. Para nós que gostamos de pesquisar, eu fico encantado de ver a humildade de certas celebridades na área da ciência, da filosofia, de como eles encaravam as coisas de Deus. E eles não se abalavam, Mariana Hartles, com a crítica. Eles não se abalavam. Eles sabiam que o que eles estavam pesquisando, de alguma forma, teria o seu fruto lá adiante. E uma dessas personagens da história que muito me encanta pela simplicidade e humildade dele é Albert Einstein. Dizia-se que ele vivia no mundo da lua, mas na realidade ele não vivia no mundo da lua. Era um homem que hoje nós já entendemos pelo fator mediunidade. Ele entrava em contato com as forças invisíveis. Tanto é que ele dizia que quando ele deixa de pensar, lhe chega a imaginação. Quer dizer, ele estava confabulando com os espíritos. Mas há um fato na vida dele muito engraçado. Ele já era conhecido como matemático e físico. E uma vez ele foi convidado a proferir uma palestra em uma dessas universidades aí. O auditório estava cheio. E aí começaram a dizer: esse aqui é o notável professor Albert Einstein, e hoje ele vai proferir uma palestra. E todo mundo aguardando. Ele pega, se levanta, ele olha para o público e diz assim mesmo: olha, na realidade, hoje eu não tenho nada para falar, mas não se preocupe, quando eu tiver uma novidade, eu venho e falo. Acabou a palestra. Ele foi embora. E aí as pessoas ficaram, até as pessoas que convidaram ele, ficaram meio sem jeito. Poxa, a gente traz um cidadão desse e faz de uma forma tão indelicada isso. E aí ele se debruça nos seus estudos, lá ele lança a teoria da relatividade. E aí ele chama os mesmos organizadores e diz: olha, agora eu tenho que falar, porque eu trago uma novidade. Reuniram de novo aquela equipe de estudantes, e aí ninguém estava acreditando. Vai ver que isso é mais uma fala tola dele e tudo mais. Foi aí que ele começou a falar sobre a teoria da relatividade. A palestra demorou um bocadinho lá. E isso me fez ver, e me ensinou também essa pequena história de Albert Einstein. Quando você é convidado para falar, sempre traga novidade. Sempre traga novidade. Principalmente nos dias atuais, as pessoas elas gostam de saber, porque o nível de algumas síndromes estão aumentando, como a depressão, a ansiedade, certo? A insônia. E hoje o espiritismo, ele já é considerado de fato um grande colaborador para solucionar algumas tragédias da própria alma. E todas as vezes que o Centro Espírita Videira de Luz promove esse tipo de encontro ao público em geral,
nós, da diretoria, sempre nos preocupamos em trazer algo que acrescentasse as novas descobertas científicas, porque o Espiritismo é uma ciência. Que, aliás, aos queridos internautas, pelo panfleto aí das redes sociais, nós estamos na Câmara Municipal de Salinópolis, Pará, um lugar público, e hoje o Espiritismo, como ele é considerado uma ciência de utilidade pública, as portas de alguns órgãos públicos e centros culturais, até mesmo os rótares da vida, não fecham as portas quando se apresenta uma palestra espírita. Nós somos muito gratos pelo presidente da Câmara dos Vereadores, os próprios vereadores, por ceder esse espaço e que ganha, inclusive, dimensão, não só da sociedade, da própria localidade, Salinópolis, mas também faz com que outras cidades e municípios do nosso estado do Pará comecem também a aceitar esse tipo de palestra esclarecedora. O Espiritismo, como nós falamos, nasceu em 1857 por um ato de investigação. As mesas estavam o quê? Levantando-se. E lógico, já era do domínio na época o magnetismo. Então para alguns era muito natural, mas o que chamou mais atenção foi que as mesas e as cadeiras estavam falando. Aí já não passou a ser mais, não só um fenômeno do magnetismo, mas algo mais que os cientistas e pesquisadores da época precisavam entender. Foi aí que surge o notável professor Hippolyte Léon Denis Rivail, muito conhecido na época pela seriedade de seus estudos, e começou a investigar e descobriu-se que realmente existe um universo além dos olhos materiais, além daquilo que nós captamos em termos de visão, magnetismo e tudo mais. Por ele ser muito conhecido, ele muda o nome, dando um pseudônimo de Allan Kardec. E foi aí que no dia 18 de abril de 1857 ele lança o Livro dos Espíritos, que é um compêndio de 1019 perguntas que ele fez aos espíritos. Só que na parte introdutória, que é isso que fique bem claro ao público em geral, que ele diz que o Espiritismo é ciência, não é religião, e que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. E em diversos países do mundo, hoje o Espiritismo, inclusive, tem o seu dia próprio de anunciar como algo de benefício à sociedade. No Brasil, nós temos já como lei o Dia do Espiritismo no Brasil, que é no dia 18 de abril. Em Belém do Pará, temos o dia 10 de março, que é o Dia Municipal da Doutrina Espírita, que inclusive dona Patrícia, conversando com a Solange, Salinópolis, por abraçar realmente, ver que muitas pessoas de diversos estados vêm morar para cá e são simpatizantes do Espiritismo, o Videira de Luz vai lançar a proposta de se ter também na cidade de Salinópolis o Dia Municipal da Doutrina Espírita. Quer dizer, algumas pessoas simpatizantes e adeptos do Espiritismo dizem, não, porque não funila só para o dia 18, não. Assim como existe os círios da vida em cada cidade, tem na época de outubro, dezembro, novembro, janeiro, o dia municipal nas mais diversas cidades também terá o seu dia. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer ainda mais essa ciência que vem consolando corações. Como o Espiritismo é uma ciência notável, ela acompanha as descobertas científicas da atualidade para maiores esclarecimentos dos mais diversos tormentos
que a humanidade passa, o qual tudo está sendo respondido, dona Grace. Tudo está sendo respondido. Hoje em dia não fica nada sem resposta para os pesquisadores. Inclusive, as insônias da vida. O próprio Instituto do Sono de São Paulo já tem avançado muito nas descobertas dos transtornos do sono. E falta pouco para alguns pesquisadores. Aliás, nos bastidores já se diz que realmente existe o mundo espiritual e que a pessoa ela vive de forma intensa esse mundo espiritual e que reflete no próprio corpo. Surgindo então diversas teorias a respeito deste mundo espiritual a partir do comportamento da própria alma. E recentemente, graças às redes sociais, e que são as mais diversas plataformas digitais, surgiu, dona Sueli, uma descoberta aí que todo mundo dizia que sobre o sono da beleza, que a Patrícia quer saber o que é o sono da beleza, porque ela quer ter o sono da beleza. E a história começa assim: o sono da beleza não é um mito, não é um mito. Mas o que é o sono da beleza, Micaela? O que é o sono da beleza? O Instituto Karolinska da Suécia resolveu pesquisar o porquê que algumas pessoas, quando acordam, se sentem envelhecidas. E quando você não tem uma noite muito bem dormida, você envelhece mais rápido, vocês sabiam? Mas por que a pessoa envelhece? Porque ela está tendo dificuldades na hora de dormir e mesmo assim, quando dorme, elas têm aqueles pesadelos que hoje já se sabe é a própria convivência no mundo espiritual. Então, dormir bem faz com que, dizendo o Instituto Karolinska, faz com que as pessoas se tornem mais atraentes. Olha só, quem dorme bem fica mais atraente. Agora, como eles fizeram esse apanhado? Como eles chegaram nessa conclusão? Eles tiraram fotos de pessoas que têm dificuldade de dormir e aquelas que não têm dificuldade de dormir. Então, exemplo, o cientista chega e diz a si mesmo: Esther, você tem um rosto bem, vou tirar uma foto sua antes de dormir. Solange, vou tirar uma foto sua antes de dormir. E eles começaram a tirar fotografia das pessoas e aí colocaram elas para dormir. Aquelas pessoas que tinham dificuldade de dormir, a fisionomia ao acordar era totalmente diferente. Eles tiraram a foto quando a pessoa acordava. Não tem gente que acorda de mau humor, batendo no cachorro, batendo nas panelas. Pelo menos eu conheço muita gente. E aí perceberam que se nós não tomarmos o cuidado no ato de dormir, nós envelhecemos rapidamente. E aí foram mais além das pesquisas. Descobriram que a insônia é nada mais, nada menos do que a ansiedade. Não é um problema orgânico, e sim um problema da alma. Por isso que até tomar remédios para dormir não tem lá suas vantagens, porque não vai refletir em nada na qualidade do teu acordar. A pessoa ela acorda o quê? Mais envelhecida, mais cansada. Por quê? Porque houve um topor de algumas células que eram para estar ativas no momento em que tu estás dormindo. Você entorpece
E os cientistas, os neurologistas descobriram que se nós entorpecermos muito o nosso corpo, nós estamos empatando de algumas células vigilantes ficarem atuantes no nosso corpo, causando em nós esse desânimo. O que acontece? Descobriram-se, através das parafernálias tecnológicas, que alguns trilhões de células sentem a necessidade de repor as energias, elas dormem. Por isso que nós sentimos sonos. Só que outras, elas são ativas, elas não dormem nunca. E aí aquele negócio que as pessoas dizem que tem poderes sobrenaturais, algumas coisas não são sobrenaturais não. São simples reflexos da ação da célula acordada. Exemplo, você está dormindo e aí você sente que está chegando alguém, a presença de alguém. É essa célula vigilante que lhe acorda. Então não é um espírito, não é uma pessoa, não, é um simples processo de ação de algumas células que precisam estar acordadas. Então quando você toma o remédio, você chega a agredir essas células que eram para estar o quê? Acordadas. Mas aí vem aquela questão, mas eu não consigo dormir. Eu não consigo. Eu preciso dormir, senão o meu humor ele fica muito acentuado. Ora, já são notadas pessoas que, mesmo tomando remédio, elas ficam no mesmo mau humor. Algumas pessoas ficam no mesmo mau humor, no mesmo cansaço. Aí esses próprios cientistas começam a pesquisar e chega-se à conclusão de que o mundo espiritual existe. Nós temos identidades duplas. Nós vivemos uma dupla vida. E o Espiritismo contribui para com isso. A atualização do conhecimento é que traz a qualidade de vida. Eu sei que tem aqui muitos estudantes da própria vida e curiosos. Vocês já devem ter ouvido falar num livro de um casal de médicos. Por que o homem faz sexo e a mulher faz amor? Vocês já ouviram falar desse livro? Por que o homem faz sexo? Notável. E esse livro foi um best-seller na época. E o mais interessante, quando eu adquiri esse livro, foi justamente para descobrir o que é o sexo feminino. E eu descobri que a mulher ela tem a mente multifórmica, enquanto que o homem tem a mente focalizada. Isso muita gente já entende. Mas o mais interessante, Santana, é que nesse livro, os pesquisadores disseram que a mulher, em média, fala 5.000 palavras por dia. O homem, 3.000. Como eles chegaram a essa conclusão? Isso há muito tempo atrás. E como eu estava realizando o estudo para a palestra de hoje, vocês sabiam que aumentou, dona Carla. A mulher hoje em dia, em média, fala 16.000 palavras por dia. E o homem, 15.000 palavras por dia. Estamos empatando com vocês, porque eu vejo que tem homem que fala pra caramba. Eu sou. E aí diz, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Evolução. O que está acontecendo no mundo, meus queridos amigos e amigas, é a evolução se processando. Na década de 50, devido a essa aceleração que os jovens têm nos dias de hoje, na década de 60 eles iriam rapidamente ser internados em clínicas psiquiátricas. Porque na década de 60, quem pensasse rápido
falasse rápido, tivesse uns movimentos acelerados, era considerado loucos e eram logo internados. E os psiquiatras e psicanalistas dizem assim mesmo: como avançou o estudo a respeito da própria aceleração neuronal, chegou-se à conclusão que nem tudo é loucura, é simples evolução. Daí, onde está que estão se revendo os estudos sobre o autismo. Nem tudo numa criança é considerado autismo. Isso proveniente de pesquisadores sérios. O que aconteceu então? Ora, se falávamos 5.000 palavras por dia, há mais ou menos essa pesquisa há 30 anos atrás, e hoje já aumentamos, falamos 16.000 palavras, é sinal que alguma aceleração está acontecendo na própria humanidade. E a perspectiva de vida? A perspectiva de vida ela aumentou. Hoje, as pessoas estão morrendo com 80, 90, 100 anos de idade. Mas por quê? Porque já há uma preocupação de algumas pessoas em terem qualidade de vida. A figura do coitado já deixou de existir para muitas pessoas. Elas só querem entender qual o melhor meio que eu faço para me sentir bem. Mas existe profissionais preguiçosos que querem encurtar o caminho do seu ganha-pão e começam então a inventar doenças. E hoje, a própria área da psicanálise, eu falo isso graças a pesquisas que nós realizamos pelas redes sociais e esses podcasts da vida. A própria área psiquiátrica está preocupada com isso. E eles começam a se deparar, sabe com o quê? Com o mundo espiritual, coisa que o Espiritismo já vem estudando há muito tempo. O que está acontecendo então? Se não é autismo, o que é? É a dupla convivência nossa com o mundo espiritual. A criança ou o adulto, porque alguns transtornos só são descobertos depois de muito tempo, seus 20, 30 anos, pelo menos eu conheço pessoas que com 40 anos de idade, fazendo aquela pesquisa, o médico diz: olha, você é autista. E a pessoa compra a ideia de que é. E quando vai para o Espiritismo, percebe que não é autismo, é a mediunidade. Você está falando e convivendo com o mundo espiritual, só não sabe lidar com esta convivência. E é o grande desafio da atualidade. Autismo existe, o transtorno existe, só que em alguns casos eles são tão imperceptíveis que algumas pessoas passam pela área da normalidade. Daí que sempre nós devemos buscar não só um único parecer médico, mas vários pareceres médicos para saber se eu estou ficando louco ou não, se tem como eu me adaptar com isso. E a própria convivência com as pessoas nos pede essa atenção. Quem está com você não é uma pessoa que está sofrendo de transtorno, não. Pode ser que seja um fator mediúnico que deve ser tratado e cuidado com a maior naturalidade do mundo. Por isso que não vale a pena ficar sentindo raiva das pessoas, mas sim estudar as pessoas. Em um determinado centro espírita da nossa grande Pará, nosso Pará, eu tenho um amigo que é uma pessoa fascinante na hora de criar as coisas, mas ele não consegue ser disciplinado no horário, não consegue ser. As pessoas adoram ele como trabalhador, mas ele trava em alguma coisa. Já inclusive até tiraram ele da diretoria do centro, mas aí colocaram ele de novo, mas sempre aquele problema, e muitas pessoas achavam que ele era um irresponsável. Irresponsável.
como eu sou muito próximo da instituição, me pediram para conversar com ele. E você conversando com ele, Esther, uma pessoa normal, só era indisciplinado. Era o único defeitinho dele, era a disciplina. Pelo fator da mediunidade, conversando com o espírito Isadora de Boar, eu disse: Isadora, eu vou ter que conversar com ele. Vou chamar ele mais à responsabilidade. E tivemos um passeio e fomos a um balneário. E ele estava ali no Igarapé. E aí, quando eu fui me aproximando para conversar com ele, a Isadora disse: mas você já vai conversar com ele? Você não analisou ainda o comportamento dele? Ela me chamou a atenção. Nós gostamos de agredir a inteligência do próximo sem estudar se realmente aquilo que o próximo está passando é verdadeiro ou é falso. Eu disse: não, olhe para ele, olhe para a mente dele, para o comportamento dele. Eu me mantive à distância e eu via ele conversando com as pessoas, brincando com as pessoas e tudo mais. Quando eu identifiquei um grau de autismo tão imperceptível, eu disse: mas Isadora, ele é autista num grau tão pequeno. Eu disse: pois é. Enquanto que muitos estão tendo o atestado de grau de autismo elevado, que não são, outros estão doentes por ser e se tornando imperceptível para as pessoas. Eu disse: então não vou falar com ele, porque ele não é doente, ele não é irresponsável. Ele simplesmente convive de uma forma muito acelerada com os dois mundos, o espiritual e o material. É para tirar ele das tarefas negativas, mas dá tarefas que façam com que ele tenha a adaptação dentro do que o corpo de carne dele foi projetado, que é isso que nós devemos começar a entender. O nosso corpo de carne, ele veio projetado para determinadas tarefas. Por isso que existe hoje pessoas diurnas e noturnas. Não tem gente que troca o dia pela noite? Esse aí é vagabundo. Essa aí é vagabundo. Só quer saber de dormir durante o dia, mas à noite tá, que é uma aceleração total. E os cientistas descobriram que é um processo de cunho genético, hormonal. Então existem pessoas que funcionam mais à noite. Por isso que hoje eu peço a Isa, eu sei quando a pessoa trabalha mais à noite, eu chamo ela para algumas atividades à noite. Eu sei com quem contar durante o dia, eu sei com quem contar durante a noite. E nós temos um amigo em comum que ele mesmo diz pra gente: Douglas, eu só consigo funcionar de fato depois de 2 horas da tarde. Eu vou até 2 da manhã. Mas não conte comigo 7 da manhã, 8 da manhã, não funciona. Eu acordo, mas não funciona. Isso se chama conhecimento sobre o que seja corpo e o que seja espírito. E nós jamais podemos nos furtar de entender essas coisas, porque não é difícil entender essas coisas. Basta que a gente tenha o quê? O amor ao próximo. Porque a perspectiva de vida aumentou, certo? E eu até comentei ontem no Centro Espírita Videira de Luz, a esse respeito, que eu li uma matéria recentemente, que a pessoa resgatou da internet, uma matéria de 1930, aonde dizia assim mesmo: e o ônibus entrou na casa da velhinha, quase matando. A velhinha tinha 47 anos. Existe velha de 47 anos? Não tem. Mas olha só como nós estamos demorando num corpo de carne. E o que nós podemos fazer para ter essa qualidade de vida? Atualização. E nós temos essa capacidade hoje em dia, querido internauta. Hoje em dia nós convivemos com o mundo espiritual sem saber. O grau de sensibilidade nossa aumentou. E existem pessoas que dizem: mas eu queria entender, eu queria sentir o mundo espiritual. É a coisa mais fácil do mundo, é conviver com o mundo espiritual. Não é difícil. E o senhor Allan Kardec,
até aborda isso na introdução do Livro dos Espíritos. Identificado a capacidade. Qual é a capacidade? Todos nós temos correntes eletromagnéticas, nós somos feitos de energia. Quando eu descubro que eu sou um condutor de ondas eletromagnéticas, quando eu me percebo disso, eu começo a trabalhar a capacidade de entender o mundo espiritual que está na Terra. Por que as pessoas às vezes mudam de humor? Ou por que elas ficam alegres? Porque as pessoas acham que os espíritos só influenciam para o mal. Mas tem gente que acorda sorrindo. Mas por quê? Porque conviveu com os bons espíritos e um bom espírito está com ele no momento em que ele acordou. Então, a vantagem que se tem de não se abandonar o estudo do universo paralelo explicado hoje pelos astrofísicos e pelas correntes espiritualistas, que o mundo espiritual existe, hoje tem que ser levado a sério em todos os lares do planeta Terra. Porque as nossas crianças estão vindo cada vez mais aptas a viver essa dupla vida, mundo material e mundo espiritual. Eu sei que vocês navegam pelas redes sociais e recentemente apareceu um pai dizendo assim: cadê um pastor, cadê um espiritualista? A criança subindo na escada e dizendo: venha papai, venha conhecer o meu amigo. E o pai: mas onde é que ele está? Ali em cima, o senhor não está vendo? E o pai começou a ficar desesperado, porque o filho, antigamente se dizia o quê? Que era o amigo imaginário, só que não existe amigo imaginário, nunca existiu o amigo imaginário. A criança está vendo nada mais, nada menos do que o mundo espiritual. Então não vale a pena abraçar a ideia de que o mundo está um caos. O mundo não está um caos. O mundo, pelo contrário, está em evolução acelerada. Nós estamos vivendo uma época de aceleração. E essa aceleração, se nós não soubermos aproveitar, vai nos causar tristeza e nós vamos bugar. Por isso que o Espiritismo, como a ciência da investigação, diz: está acontecendo alguma coisa com você, vamos pesquisar, porque tudo tem resposta. Tudo. Amigo e amiga, tudo tem resposta. Isso porque, desde épocas imemoriais, e vamos pegar agora um pouquinho da religiosidade, a Bíblia Sagrada nos diz o quê? Que Deus é bom, que Deus é justo, onipresente, onisciente. Tudo que você imaginar de bondade é Deus. Então, como é que eu posso conceber a ideia de que Deus me fez para sofrer? Eu não posso conceber essa ideia. Eu tenho que saber por que Deus me fez. E aí vem a doutrina espírita dizendo só que o que você está passando hoje é consequência de uma caminhada que você iniciou nos elmos do tempo. Não é a primeira vez que você está vivo. Não é a primeira vez que você está num corpo de carne. Você teve outras existências. E como nós somos um contínuo na evolução, você está sofrendo reflexo de uma caminhada, de uma ação, de um passado não muito distante. Não muito distante. E a coisa está tão acelerada, dona Lúcia, no mundo, que a vovó já está reencarnando na família. Minha amiga, ela já reencarnou na família. Por isso que hoje nós não podemos abraçar muito a ideia: não, quando uma pessoa morre só vai nascer daqui a 100 anos, 200 anos, que nada. O 11 de setembro é a pesquisa que mais foi realizada de pessoas que morreram naquele desastre, naquela cena de terror. Um ano depois, as pessoas estavam reencarnando, dando sequência ao próprio processo de evolução, com medo de carros, com medo de sirene,
Então hoje nós percebemos que pessoas desencarnam ou morrem na linguagem popular, daqui a alguns meses alguém está grávido na família, retornando ao seio da própria família. Daí não pode ter o que tristeza na alma, mas sim devemos compreender que nós somos seres imortais. Conversando com um grupo de estudantes espíritas, como nós verificamos, Carla, as pessoas com medo, e às vezes até dizem, olha, eu estou sentindo medo, eu não sei o que é. Aí o que as pessoas dizem? Não, vamos rezar, vamos pedir para os bons espíritos. Isso é errado. Isso é errado. Quando alguém chega para você, você está com medo, está com ansiedade, diz, vamos rezar. Não. Jesus não ensinou isso para a gente. Sabia que Jesus não ensinou isso para a gente? Antes de orar, Jesus recomendou a vigilância. Jesus não disse, ora e vigia, não. Ele disse primeiro vigia e depois ora. É como se ele tivesse dizer, investiga para saber o que é e depois tu vai dar a devida direção. A oração é nada mais, nada menos do que a direção correta que a gente vai dar a um determinado assunto. Porque a oração é manipulação de energia. Eu vou manipular fluidos. Isso que é oração. Então, se alguma coisa está acontecendo, Jesus recomenda, vigilância, alguma coisa tu fizesse, agora vamos pesquisar, vamos investigar. E as pessoas, elas sentem medo e são ansiosas, mas não querem saber o porquê. Mas se realmente você entrou no Espiritismo, o Espiritismo vai lhe ensinar a investigar. Não pode acontecer isso. Não pode. E aí, Isa, eu vou contar uma historinha que eu contei ontem, e sempre tem a convivência com os nossos irmãos. Eu fui fazer uma palestra, querido internauta, eu fui fazer uma palestra num determinado centro espírita, e tinha uma senhora de 76 anos que estava reclamando que ela estava sofrendo de uma ansiedade e não sabia o que era. Eu disse assim, perguntei, minha senhora, a senhora é nova no Espiritismo? Não, seu Douglas, desde os 4 anos de idade eu sou espírita. Eu diria, até agora ainda não sabe pesquisar e descobrir a causa do seu sofrimento? Não sei, mas então vamos investigar. Porque veja lá, se a senhora está sentindo medo e é ansiosa, alguma coisa a senhora está em termos de alma. De que a senhora tem medo? Vamos lá, não, eu tenho medo de perder os meus netos, a convivência com meus netos, coisa de avô e de avó, medo de perder. Apesar de que eles estão bem, meus filhos estão bem, a saúde vai bem. Então a senhora tem medo de morrer? Não, de morrer eu não tenho, porque eu sei que eu não vou morrer nunca, mas eu tenho medo de alguma coisa. Aí eu perguntei assim, e o seu esposo? Não, ele já morreu há uns 10 anos. Você tem visto ele? De vez em quando eu vejo ele, falo rápido com ele. Aí ela parou um pouquinho, viu? Ela parou um pouquinho e disse assim, mas olha, seu Douglas, é aí que eu vou lhe ser sincero, onde é que mora meu medo. Eu tenho medo de morrer e encontrar com ele e ele tendo outra família. Eu digo, a senhora está com medo de encontrar ele com a outra? Ela disse, olha, eu estou falando sério, mas eu estou falando sério com a senhora. Só tem medo. Eu disse, minha amiga, o grande problema nosso é que nós não seguimos as orientações de Jesus. O que é que Jesus nos ensina? Amar o próximo como a si mesmo? Não, para esse caso não é isso. Que a gente deve fazer com o próximo aquilo que a gente quer. Então ela começou sempre a falar no próximo. Não. Para algumas recomendações, a palavra do Cristo é: ama o teu próximo em espírito e verdade. Nós, muitas das vezes, sofremos porque não queremos ver a verdade que está ao nosso lado. Hoje, você é a minha esposa, mas numa próxima reencarnação, eu posso ser teu filho.
eu tenho que começar a entender que todos nós estamos sofrendo uma caminhada evolutiva e que há o encontro e o desencontro, e as situações elas mudam de conformidade ao meu comportamento perante o meu próximo. Se eu fui um mau marido, qual é a mulher que vai querer casar com um mau marido de novo? Nenhuma. E é a mesma coisa. Qual é o homem que vai querer casar novamente com uma mulher que se tornou uma mulher ineficiente nas suas obrigações? Mas eu sou apegado, eu preciso, então o cenário muda. Então, em vez de ser marido e mulher, será filho, será irmão. E aí você vai começar a entender de que se você realmente não quer perder os laços da boa convivência, saiba agir de forma correta com o seu próximo, para que não se perca o quê? A própria alegria de si. Então, recomendação crística: ama o teu próximo em espírito e verdade. E aí o medo vai desaparecer da sua face. Eu conto algo particular. Os meus pais ainda estão na carne, vivinho e vazio. Mamãe, com 76 anos, Esther, ela sai correndo para pegar o ônibus, ainda não aprendeu a ter paciência. E ela ainda me chama de irresponsável. Bora, irresponsável, bora que a gente vai perder o ônibus. Ela quer que eu corra junto com ela, Esther, vê se pode. Então estão bem, graças a Deus. E eu tenho outros 5 irmãos, espíritas também, porque nós nascemos no lar espírita. Papai e a mamãe se conheceram numa casa espírita. Foi. Mamãe estava incorporando na rua, dentro do ônibus. Na época, Luiz Paulo, tu sabes quantas namoradas o papai tinha na época? Isso ele está com 80 anos, né? Então vamos lá, há 60 anos atrás, sabe quantos namorados o papai tinha, Santana? 11 namoradas. Alguém estava fazendo macumba para ele, que o homem não estava conseguindo. Então ele via que ele estava o quê? Perturbado. E para ter 11 namoradas, não dá. Dá ou não dá, Luiz Paulo? Não dá, né? Só uma já dá, né? Dá trabalho uma que nem imagina. E aí, lá chegou seu Manuel, com seus transtornos sexuais, e chegou a dona Celestina, com a sua mediunidade perturbadora. Olha, me cara achando nada. Lá se encontraram no centro espírita. Irmão Manuel, onde tu vai? Vou levar a irmã Celestina para casa. Nesse levar para casa nasceu 6 lindas criaturas. Nasceu 6 lindas. Mas ele se comportou. Era influência espiritual. Era trevas. Era serviço de correntes espiritualistas maquiavélicas. Era, por outro lado, uma médium que precisava. E nós 6 do outro lado, torcendo, porque a gente tinha que nascer, E aí nós nascemos dentro do lar espírita. Mas todos são espíritos, mas cada um no seu nível de evolução. E aí, com essa idade que ele tem, são poucos irmãos que realmente entendem e compreendem essa verdade que Jesus fala: a morte não existe. E na época da pandemia, o espírito Dr. Roberto, médico, chegou e disse: meu amigo Douglas. Pois não, doutor, eu converso com os espíritos como eu estou conversando contigo, te olhando, cara. Olha, tem um recado do mundo espiritual para você e sua família, que é: você tem 10 anos para preparar os seus irmãos para a partida dos seus pais. 10 anos. Isso em 2020. 2021. Você tem 10 anos para preparar. Digo, mas por quê? Digo, não, porque nem todos vão aceitar a partir da morte dos seus pais.
tanto de amor que eles têm pelos pais. Eu cheguei e falei para a turma, digo, olha gente, eu tenho uma irmã que basta o papai ficar gripado, meu pai do céu, ele não quer nem que ele se levante da cama, mas o velho é teimoso, parece o Santana para gostar de trabalho. Não, eu vou assim mesmo, né Santana? Você gosta de trabalhar mesmo, né? Aí a minha irmã diz assim, não. E aí, às vezes ele faz uma historinha, aí quando eu vejo ela começa a chorar, porque eu não sei, ele está muito doente. Eu digo assim, ele vai morrer. Não pode morrer. É dor. Eu digo, mas minha irmã, você é espírita. Se a gente não se amar em espírito de verdade, a gente vai sentir dor. Gente, você não vai perder o seu ente querido, não. Ninguém vai ficar para Matusalém, não. A gente vai um dia. Não vai, Mariana? Ah, não vai. E aí, o Espírito disse, olha, você tem 10 anos para preparar alguns dos seus irmãos para a partida do seu... Aí eu cheguei e falei para meus irmãos, e falei para os velhos, olha, vocês vão me ajudar nisso. E todas as vezes que tem a oportunidade, a gente vai conversando com a turma que realmente ainda é muito apegada ao quê? Ao toque material. Você já abraçou o seu esposo em espírito de verdade? Já desenvolveu a técnica? Precisa. As pessoas não desenvolvem a técnica de abraçar o próximo em espírito e verdade. Aí alguém aí do outro lado, mas como é que eu abraço alguém em espírito e verdade? Como é? Como é que eu faço limpeza mental? Que hoje, que é um outro assunto que nós vamos levar, algumas pessoas já têm o conhecimento, mas não ensinam para o outro como fazer uso desse conhecimento. Então, como é que eu vou amar o meu próximo em espírito e verdade? Sabe qual é o primeiro tópico? Sentindo o outro de forma magnética. A gente não sente o outro de forma magnética. Basta você estar perto, ficar calado. Você precisa sentir a vibração do outro. Você precisa sentir. E isso é um processo que só dá resultado se você ficar calado próximo do outro. Porque tem gente que não consegue ficar calado próximo do outro. Não consegue, não. Mas se você estiver perto da pessoa e ficar sentindo a pessoa de forma eletromagnética, você está sentindo o quê? Ela como espírito. E aí a pessoa vai fazer uma viagem, você sente saudade da pessoa, você fecha os olhos em silêncio, você já está perto da pessoa ou a pessoa está perto de você. São técnicas simples que o Espiritismo já ensina de uma forma equilibrada. Então, hoje em dia, muito se estuda no Espiritismo essa forma e essa palavra que o Cristo nos ensina. Ama o teu próximo em espírito e verdade. Não atribua aos seus sofrimentos uma punição de Deus, mas não, muitas das vezes são habilidades que a própria evolução já nos dá, nos dias atuais, para que a gente faça bom uso. Muitas pessoas, Dona Patrícia, só sofrem porque não sabem usar as habilidades que tem nos dias de hoje. Não sabem. Eu sou espírita de fato. Quem me conhece, quem convive comigo sabe. Eu converso com os espíritos, como eu estou conversando com vocês. Eu vejo espíritos aqui, que tem de aluno aqui, que está pronto para reencarnar. E aí as pessoas acham que sentir os espíritos é dor. Não. Depende da forma como tu vives, como tu pensas. Eu já adoro conversar com eles, eu adoro sentir a presença deles. Mas por quê? Pelo simples fato de buscar conhecer. Então a população mundial, agora para fechar o nosso assunto, senão a gente vai levar até meia-noite, já tem uma outra atividade depois aqui na câmera. Para fechar o assunto, aqueles que estão reclamando muito, que dizem que estão sofrendo muito, é porque não estão atualizados.
Comece a ficar atualizado, mas saiba buscar pesquisas sérias. Não é pesquisas com aquela pintura falseada, são pesquisas sérias. Grace, tu sabe quantas pessoas tem no mundo? O Luiz Paulo está conferindo para mim. Hoje no mundo tem para mais de 8 bilhões 122 milhões de pessoas. Na época da pandemia tinha 7 bilhões. Todo mundo dizia que ia ter mortes assim em avalanche. Pelo contrário, Esther, foi nascimento dos mais diversos. Então, se de 7 passou para 8 bilhões, alguma coisa boa está acontecendo no mundo. Daí eu não posso comprar a ideia de que o mundo está um caos. O mundo não está um caos. O mundo não está um caos. Então ficam os nossos agradecimentos aqui à Câmara Municipal de Salinópolis, Pará, a vocês que estão aqui, que vieram prestigiar o evento. E você que quer conhecer o Centro Espírita Videira de Luz, fica localizado na rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Tem uma placa lá. Atividades segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. E no sábado, você quer conhecer o Luiz Paulo? Um jovem de 70 e poucos anos, elegante, vá lá. Vá ter aquela conversa, não é, Luiz Paulo? Aquela conversa, tchau minha princesa, aquela conversa fraterna, e conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Lembre-se, todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Muita paz a todos.